Opa! Então vamos responder aqui as questões do que o professor mandou. Então a gente vai responder essa segunda questão. Eu quero deixar entre parênteses algumas coisas. O professor ele disse que não teriam mais de duas variáveis. Então para a gente procurar, tipo, não teria aqui, por exemplo, aqui tem o C, não teria o C, só teria A e B. E não teria também aqui o que? Não teria valores com maior ou igual. O único que teria isso, no caso, não teria restrições com maior ou igual. No caso, só a restrição de não negatividade. Porque ele disse que se tivesse essa restrição aí, como exemplo, a gente vê aqui no de carro de luxo, pelo menos 3 carros de cada tipo, isso ia ter justamente o carro econômico, que representaria X, e o de luxo Y teriam que ser maior ou igual a 3, pelo menos. E como ele disse que isso daria um pouco mais de trabalho e poderia deixar um pouco maior a questão, ele disse que não iria... Opa, cadê? Não iria abordar isso daí. Então vai ficar só no menor ou igual. E vai ter outras coisinhas também, outras nuances, mas vamos para a questão em si. Eu já formulei a questão, tá? Então lembre-se que a gente tem que ainda formular a questão. É bom não esquecer disso. E eu fiz aqui uma coisa que é importante a gente fazer, porque a nossa restrição daqui dá em gramas, ele dá as restrições de cada A, B e C em gramas, porém o total é em quilos, então é importante você fazer a transformação, seja de quilos para gramas ou de gramas para quilos. No caso eu fiz de gramas para quilos, você poderia fazer o contrário, vai do seu gosto, o que você achar mais fácil de fazer, né? Então, agora a gente vai transformar isso em equações, que é aqui onde diferencia já, né, um pouquinho dos outros métodos. E esse é o diferencial, né, do simplex. Isso e o tableau. Então, vamos fazer. Para transformar isso aqui em equação, a gente só vai ter que igualar a zero e passar os outros valores onde z está. Então, vai ficar z menos a menos b menos c igual a zero. Pronto. Aqui, muito importante, porque aqui a gente vai começar a entrar nas restrições. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, caso seja menor ou igual a zero, a gente vai somar mais uma variável, a nossa variável de folga, que aqui a gente vai representar de S, e igualar, e substituir esse sinal pelo sinal de igual. Então, pensa assim, daqui até aqui você repete a equação basicamente bem aqui. E isso vai ser tanto para essa quanto para essa, porque é um sinal de menor ou igual. Então a gente vai adicionar as variáveis de folga S1, S2, sempre faça na ordem para não se perder e ficar organizado para o professor também entender. E isso aqui a gente ignora. Não negatividade a gente ignora. Então, representando aqui, eu espero que esteja uma boa visão. É um pouco difícil fazer isso. A gente repete 0,1A mais 0,15B mais 0,2C. Repetimos. Qual é o diferencial agora? O diferencial é adicionar a nossa variável de folga, que seria S1 e igualar a 20. É sempre importante a gente tentar entender e saber por que a gente faz isso, tá, pessoal? Então, uma recomendação que fica é vocês entenderem por que a gente substitui dessa forma e qual é o motivo disso, tá? Eu não vou falar, vai ficar isso aí a questão para vocês, porque pode ter uma questão teórica sobre isso, então é bom vocês entenderem por que a gente faz isso e os processos do simplex, tá ok? Mas saibam que sempre no final nosso objetivo é descobrir o valor de z, que seria justamente as quantidades de A, B e C, já que nessa questão pede para produzir a maior quantidade de produtos referentes a A, B e C, tá? Então é sempre vocês entenderem o motivo por trás das coisas que a gente está fazendo aqui, tá? Então, feito isso, eu vou só avançar aqui um pouquinho e desenhar o tableu. Eu vou repetir isso aqui e a gente vai depois agora formular o tableu. Só um segundo. Vamos lá.
Para desenhar o tabuleiro é bem simples. Nossas colunas vão representar nossas variáveis, ou seja, A. Cadê? Sempre vem. Bom, a gente fazer com essa aqui, mas vai representar o nosso A, o B, o C, o total, né? Nossa solução, no caso. E os nossos S1 e S2, tá? A gente tem que entender também que essas variáveis têm classes, tá? Eu não lembro agora o nome, mas é bom pesquisar. Que elas têm uma nomenclatura. Então, é bom dar uma olhada nisso. Mas, em resumo, para você montar a coluna é isso. Você vai pegar as variáveis. Então, no caso, faça sempre na ordem, tá? A, B, C. Vai ficar tudo torto. S1, S2 e o CTE ou solução, né? Pronto. Nossas linhas. Nossas linhas são referentes a nossas equações. Então, a gente vai ter 3 linhas, porque vai representar essas 3 equações aqui. E meio que o valor que a gente quer encontrar de Z, S1, S2, tá? Mas esses aqui não são tão importantes. O foco é no Z, tá? Mas lembre-se que no todo representa a quantidade de linhas e das variáveis que a gente quer encontrar o valor, tá? Então aqui seria Z. S1 e o nosso S2. Chegamos na parte bem simples do tabuleiro, não é difícil. Você só vai ter que colocar esses valores aqui. Então é só você procurar na linha Z, na nossa equação Z. A é o que? A é menos 1. E isso vai valer para B e para C também. Você pode ver aqui. Não tem nem S1 e nem S2, então são 0. E o nosso total ali é 0. E aqui faça também a mesma coisa. O nosso A é 0,1. O nosso B é 0,15. E o nosso C é 0,2. A gente tem o S1, então ele vai ser 1. Não temos S2. E o nosso total é 20. Aí você substitui os valores na tabela. Não é algo muito complicado, não. É só trabalhoso mesmo. 0, 1, 30. Pronto, formamos nosso tabuleiro. Fazemos o que agora? Nós temos que procurar nosso pivô, nossa coluna pivô. Quem vai ser a coluna pivô? É onde tiver o menor valor. Como aqui a gente pode observar que o menor valor em todas é menos 1, a gente vai ter que escolher. O professor na sala de aula falou que tem uma fórmula, como fazer e tudo mais, que tem gente que criou para ficar mais otimizado, mas ele disse que não vai colocar questões com colunas com valores menores ou iguais. Então, é uma coisa para ficar tranquilo. Eu vou escolher a coluna A, tá? Para ficar mais fácil. Beleza. Coluna pivô encontrada. O que a gente tem que fazer agora? Encontrar nossa linha pivô. Para encontrar nossa linha pivô, a gente vai ter que dividir o nosso total pelos valores equivalentes na nossa coluna pivô aqui. Então, total com respectivo valor, coluna pivô. Total com respectivo valor na coluna pivô e assim por diante. Detalhes que quando o valor a gente nunca, eu não tenho certeza, mas quase certeza de que a gente nunca vai dividir a coluna Z, tá? Então vai sobrar para cá.
Se aqui tivesse um valor negativo ou zero, a gente pularia. Como em ambas não são nem negativo nem zero, a gente pode dividir. 20 dividido por 0,1. Lembrando que a gente quer o menor valor aqui para poder encontrar a nossa linha pivô. Isso aqui vai dar 200. Logo adiantar. 20 dividido por 0,1, 200. 30 dividido por 0,1, 300. Pronto. Então, a gente já sabe que nossa linha pivô é essa aqui, ó. É o S1. Mas perceba o seguinte, nosso elemento pivô, ele não é 1. E a gente tem que transformar ele em 1 para deixar padronizado. Então, sempre que ele não for 1, a gente tem que dividir. É dividir, não é multiplicar, é dividir. A gente tem que dividir esse valor aqui por outro número. E quando a gente diminui esse valor, divide, no caso, diminui, né? Quando a gente divide esse valor, a gente tem que dividir toda a linha, tá? Então, aqui seria 0,1, porque 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1, tá bom? Então, a gente teria que montar um novo tabuleiro com essa linha aqui alterada, tá? Então, eu vou montar ele aqui rapidinho, dividindo todos esses valores aqui por 0,1. Pronto. E a nossa linha vai ficar agora assim. A gente só relembra, né? A gente só faz a circulaçãozinha aqui, coluna pivô. E a nossa... E dificuldadezinha. Ai. Linha pivô. E nosso elemento pivô agora é 1. Pronto, agora que ele tá assim, a gente pode fazer a nova mudança da tabela, tá? Tá, um detalhe que eu também não falei, é que é interessante, que eu esqueci não falando, é a gente montar o nosso quadro aqui. Eu não sei se ele vai querer que monte o quadro toda hora, mas é bom você fazer o quadro respectivamente de cada tabela, tá? Então a gente vai ter aqui o nosso Z, que aqui nessa tabela aqui o nosso Z é 0. O nosso S1 é 20, o nosso S2 é 30. Então eles vão ficar desse lado aqui, ó. Faça uma divisãozinha aqui. Então, cadê? Ai. S1, S2. E a gente tem que botar o nosso A, nosso B, nosso C aqui, tá? Porque eles vão ser também 0. 0, 0, 0. O que não for 0 fica desse outro lado aqui, tá? Então o S1 ele é 20 e o S2 ele é 30. E a gente faz pra cá também, né? Só pra qualquer coisa ele não ter reclamações, mas a gente sempre deixa esse quadro aqui, tá? Faça ele antes das interações, tá? Então, nosso Z aqui ainda é 0. A gente faz a divisão. Desse lado vão ficar os valores que são 0, ou seja, A, B e C ainda são 0. Nossas variáveis A, B e C. Por que são 0? Eu não sei se eu expliquei aqui. Mas tá vendo bem aqui, ó? Aqui vai ditar os valores. Então, S2, tá vendo que aqui o CT é 30? Tá vendo que aqui não tá aparecendo nem A, nem B, nem C? Então, eles são 0. Por isso. E aqui vai mudar, tá? Porque a gente teve que mudar a nossa linha. Então, o nosso S1 não vai ser mais 20. Ele vai ser 200. Aí. E o nosso S2 ele vai continuar 30. Só para constar, tá? Porque houve essa divisão bem aqui, ó. Para poder deixar esse pivô 1. Beleza. Então agora a gente tem que montar mais um tabuleiro, o nosso novo tabuleiro. Esse vai ser o tabuleiro final, só para constar, porque não vai ter mais valores negativos depois disso aqui. É bem perceptível porque aqui vai ser tudo 1. Então, quando a gente fizer, vocês vão perceber que vai ser o nosso último tabuleiro. Mas sempre prestem atenção nisso, tá? Porque o objetivo é a gente tirar
esses valores. O nosso objetivo aqui com o Tableau é retirar esses valores negativos, ó. Tá vendo? Então, esse é o nosso objetivo no método simplex. A gente vai repetir a gente vai fazer uma conta agora para resolver isso daqui, que não é difícil, não, é bem simples. Beleza. Aqui montado nosso Tableau, temos um adendo muito importante. S1 não existe mais, agora aqui vai ser A. Por quê? Porque a nossa coluna pivô é A e ele vai substituir aqui na nossa linha. Por que disso? Vocês têm que pesquisar. Entendam o porquê disso, isso é importante, tá? Mas tenham noção que a gente sempre vai fazer essa troca. Coluna pivô vai substituir a linha pivô aqui. Respectivamente, se a coluna pivô fosse B, S1 seria B. E por C também a mesma coisa. Ou se a linha pivô fosse S2, aí que S2 que seria trocado pelas outras. Então façam essa pesquisa, tá bom? Para entender o porquê que a gente vai substituir isso aqui por isso. Mas se você não quiser saber, só quiser resolver o simplex, é isso que você tem que entender. Você tem que entender que a nossa linha vai ser substituída pela nossa coluna, tá bom? E agora a gente repete o valor do pivô. O pivô não vai ser mudado, tá? Então você vai repetir o valor da linha pivô. Deixa eu repetir aqui. Repetido esse valor, agora você tem que encontrar os valores das linhas Z e B. E aqui é bem simples, por quê? O que a gente vai fazer? Vamos começar na ordem. Primeiro, Z. Z, quem é Z? Z é a nossa linha 0. O que a gente vai fazer? Perceba que, bem aqui, ó. Vamos olhar para essa aqui, essa tabela aqui fica mais fácil. Nosso Z bem aqui, ó. É menos 1. A gente tem que tirar esse valor. A gente tem que tirar esse valor aqui, ó, de menos 1. Esse é o objetivo principal, mas aqui no caso, nessa linha específica é zerar, tá bom? A gente tem que zerar esse valor aqui. Então lembra, então a gente vai fazer o quê? Como que a gente vai fazer para isso aqui? Bem simples, a gente vai pegar essa linha 0, e vai dependendo do valor em questão. Perceba, aqui é menos 1. Se é menos 1, como a gente zera esse menos 1? Somando. Então a gente vai ter que somar, cadê? Mais um valor. Que valor é esse? X. Vai depender. Vai depender de quem está aqui e o que vai fazer. E o que a gente vai fazer. Como aqui também depende do sinal. Se aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, que aqui é 0,1, aqui não seria somando. Para a gente zerar aqui, a gente teria que diminuir. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, sempre preste atenção nisso. Tá, quem a gente vai somar por isso, por x. X multiplicado por quem? Pela nossa linha pivô. Eita. Linha pivô. Não sei se ficou melhor, tá? Então, é essa a equação. A gente vai fazer isso tanto para a linha 1, ou linha 0, e para a linha 1. A linha pivô a gente não mexe, tá bom? Então, vamos fazer essa conta. A gente já sabe que para zerar aqui, lembra, a gente tem dois objetivos no Tableau. Tirar a negatividade daqui, tirar esse valor de negativo, e o nosso objetivo secundário, que agora é zerar esses dois valores, tá? Temos o objetivo principal e o secundário. Principal, fazer com que essa linha Z não tenha mais valores negativos. Secundário, transformar esses valores em zero. Zerar esses valores, tá? E esse objetivo secundário, prestem atenção, esse objetivo secundário é referente justamente a essa operação do pivô, tá? Não quer dizer que Z vai ter que ser zero. Quer dizer que aqui a gente tem que zerar, tá? Nessa operação. Z, posteriormente, caso tivesse mais valores de alguma coisa, poderia ser um valor diferente, tá? Tipo, quando a gente fosse mexer, se houvesse a possibilidade, né, que não vai haver, desse B aqui não acabar não ficando
um valor não negativo, não for zero ou positivo, se ele acabar ficando negativo. Mas ele não vai ficar negativo, tá? Porque bem aqui a gente vai meio que matar tudo, já nessa parte aqui. Mas sempre preste atenção, nosso objetivo principal é tirar esses valores negativos de Z. Objetivo secundário, que é o objetivo da etapa que nós estamos, zerar esses dois valores aqui. Linha pivô a gente não mexe, a gente mexe com as outras linhas, tá bom? Então vamos embora. Eu já montei aqui, lembrando que isso é uma operação de soma. Então por que soma? Porque nosso valor é negativo, então a gente tem que somar para zerar ele. Que quem é o nosso x? Nosso x vai ser 1. Por quê? Porque bem aqui, ó, 1 multiplicado por 1 justamente aqui vai dar 1. Então a gente só repete a mesma linha. Fazendo isso aqui rapidamente, rápido, 0,5, 1, 10, eita que tá difícil, 10, 0, e aqui, eita, não sei se dá pra ver, 200, eita Deus, 200, pronto. Quem que é esse valor aqui que a gente encontrou? É o novo valor da linha de Z. E você percebe, ó, quando a gente for substituir, A ficou 0, B ficou 0,5, C ficou 1, S1 ele ficou como 10, o S2 é 0 e o nosso CTE é 200. Porque aqui é uma operação de soma, tá bom? E você agora percebe, quando você substituir o Z, você já percebeu que não sobrou nenhum valor negativo. Então, essa já é a nossa solução ótima. Caso aqui em B ou C tivesse sobrado um valor negativo, não seria a nossa solução ótima e a gente teria que, de novo, encontrar uma nova coluna pivô e uma nova linha pivô. Como não é o caso, a gente só vai resolver agora encontrar a nova linha S2. Eu não sei porque aqui eu coloquei B. É só S2, tá? Porque a gente repete aqui, tá? Não era pra saber. Então, tá bom. O que a gente vai fazer? Quase a mesma operação. Por que não é a mesma? Vamos lá. O nosso L1, ele é positivo. Veja bem aqui, ó. Eu tô até mostrando essa aqui, mas é essa bem aqui, ó. Tá vendo? O nosso S1 aqui, ó, ele é positivo. Esse valor aqui, ó, 0,1. Então, aqui, a gente, para zerar essa linha, a gente tem aqui, ó, para zerar esse valor, no caso, esse valor aqui, ó, de 0,1, a gente tem que diminuir. Tá bom? E agora vai uma coisa muito importantíssima. 0,1. O que a gente faz aqui? Aqui, meus amigos, a gente vai ter que dividir o nosso pivô. Não vai ser multiplicar, a gente vai ter que dividir o nosso pivô. Ô, pessoal, desculpa, perdão. Voltando aqui, eu falei dividir, né? É multiplicar mesmo, perdão. É sempre multiplicar, tá? Então a gente repete esse processo aqui. Esse aqui foi erro meu. É multiplicar por quem? 0,1. Então aqui seria multiplicar 0,1 pela nossa linha pivô. Nossa linha pivô vai ser multiplicada por 0,1. Então, se eu substituir aqui rapidamente, mas lembre, cada um desses valores aqui vão ser multiplicados agora por 0,1. É porque eu estava pensando nessa operação bem aqui, tá? Que era a que a gente tinha que dividir. Mas é multiplicar mesmo. Então saiba que sempre para encontrar uma nova linha, você tem que multiplicar um valor pela linha pivô. E para encontrar um pivô diferente de um, você tem que dividir a linha inteira para encontrar esse novo valor pivô bem aqui, tá? É importante não confundir. Ajeitado bem aqui a equação,
você perceber, quando você multiplicar essa linha aqui toda por 0,1, ela meio que vai voltar a ser essa linha aqui, ó. Cadê? Essa linha bem aqui, ó. Tá? Aqui, meio que a gente só fez o inverso, né? Antes a gente dividiu e agora a gente multiplicou. Então meio que a gente trouxe ela de volta à forma normal. E este resultado bem aqui vai ser 0,1 menos 0,10. Eita, tô fazendo bem aqui, né? 0,2 menos 0,15 vai dar 0, é negativo, tá? Menos 0,05. Ok? Nosso 0,2 aqui menos 0,3 vai dar 0,1. Mais alguma coisa aqui? Isso aqui vai ser menos 0,1, tá? Porque vai ser 0 menos 0,1. Aqui vai sobrar o nosso 1. E por fim, 20 menos 30 menos 20, que vai dar 10. Então a nossa nova linha vai ser 0,1 0,1 não, pardon. É 0. Eu não sei o que eu tô pensando agora. Tá, vai ser 0. O nosso B. Eita, perua. Nosso B vai ser menos... Cadê? Menos 0,05. O nosso C. 0,5. É isso? Eu espero não estar confundindo as coisas. Não, não é isso. É 0,1. Ai, é muita vírgula. 0,1. Aqui ficou... Cadê? Deixa eu até ver. 0,1 menos aqui. Esse aqui menos aqui. Aqui ficou... aqui é o 0,1. Aqui é menos 0,1. Aqui é 1. E aqui é 10. Tá. Você pode perceber que a gente teve dois valores negativos, mas isso não importa, porque o importante é que eles não estejam negativos aqui no Z. Tá bom? Então, tanto faz se tiver aqui, aqui, por aqui. O importante é que o nosso Z não esteja negativo, não tenha valores negativos, tá bom? Agora, vamos montar o quadro final. Caraca, esse vídeo tá grande. Esse último quadro aqui, que é a nossa solução, beleza? Então vamos lá. Temos que observar, o nosso Z, ele é igual ao quê? Venha bem aqui, o nosso Z é igual a 200. Beleza. Então a gente faz. Z é igual a 200. Divido o quadro agora aqui no meio, né? Eita, que a gente tá acabando. Desse valor aqui, ó, desse lado, só valores que são zero. Valores nulos. Quem não tem aqui, que vai ser... A gente observa que é valor nulo. A gente observa que Z não é nulo. A gente observa que A não é nulo. E nem S2 é nulo. A gente observa que B, C e S1 não estão aqui. Então, eles são nulos. Então, a gente vai botar aqui o quê? A gente vai botar B, C e S1. São nulos. Enquanto isso, o nosso A também é 200. E a nossa folga, nosso S2, ele é 10. Pronto. E aqui está a nossa solução. Uma coisa rápida a se comentar é que se você substituir esses valores lá na função objetiva, acredito que dê tudo certinho, tá? Porque meio que A mais B mais C vai ser 200 e nosso Z é 200, tá? Então vai dar certo. E a gente percebe que houve uma folga em S2 de 10, né? Então é importante você observar que no valor S2, que representa o quê? Nosso S2 na restrição,
ela vai representar o plástico. Então vai sobrar aí 10 aqui, 10 gramas, acho que seria 10 quilos de plástico. Isso aí só vendo certinho. Mas ou seria, vai sobrar 10 quilos de plástico. A gente vê que o nosso S1 a gente vai usar tudo, né? Também. Então não vai sobrar nada de aço. Mas é meio que é isso. Então você tem que saber também interpretar isso aqui. Mas no fim é meio que isso aqui mesmo, pessoal. Já dei uma verificada. É um pouco... não é difícil. É só chato de fazer. Tem que prestar muita atenção para não errar. E tá aí essa primeira questão, mano.